Então, assim, doutora, eu te perguntei sobre o atendimento à população. Então, são definidos a Defensoria Pública para todas as áreas do direito, mas tem alguma restrição em relação a ganhos, classe social, atestado de pobreza? Como funciona isso? Sim, claro, a gente está falando aqui de Defensoria Pública Estadual, porque em função da nossa forma de organização do nosso sistema de justiça, assim como nós temos a Justiça Federal e a Justiça Estadual, nós temos também a Defensoria Pública Estadual, que atua perante a Justiça Estadual, e temos a Defensoria Pública da União, que é uma outra instituição, aí sim vinculada à União, que atua perante a Justiça Federal. Então, falando aqui especificamente, esses dados que eu estou trazendo são só da Defensoria Pública Estadual. Claro. Temos DPU aqui no Rio Grande do Sul também. 2 milhões em um ano só no Rio Grande do Sul, só da Justiça Estadual. Na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, a gente não está aqui falando de DPU, que daí é uma outra instituição, assim como você tem o juiz de direito do Estado e tem o juiz federal, a gente tem o Defensor Público do Estado e o Defensor Público da União. Estamos falando aqui de Defensoria Pública do Estado. Veja que nós temos critérios que são diferentes em relação às formas de vulnerabilidade. Um dos critérios, e talvez seja o critério mais comum, é o critério de renda. A Defensoria Pública, então, presta assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que não têm condições de constituir um advogado em função da sua hipossuficiência econômica. E aqui, regra geral, isso vai depender muito do caso concreto, tá? Até 3 ou até 5 salários mínimos, regra geral. Existem alguns outros critérios mais específicos, tá? Mas, claro, aqui existe uma série de abatimentos. Então, se você que está em casa assim, mas a minha renda ela passa um pouquinho de 3 salários mínimos, ela passa um pouquinho de 5, mas vou dar um exemplo simples, eu tenho 3 filhos menores de idade que são dependentes. Bom, só para cada dependente se abate meio salário mínimo, então é importante que você procure a Defensoria Pública e faça a análise do perfil de renda. Mas também há uma série de outras situações de hipossuficiência e aí entra também esse aspecto de defesa dos direitos humanos que faz com que a Defensoria Pública atue. Vou te dar um exemplo, Amanda. Imagine uma mulher que tem uma renda familiar aí, às vezes até superior a 20, 30 salários mínimos, mas que esteja sendo vítima de violência doméstica. A violência doméstica familiar, ela está numa condição de hipossuficiência, inclusive muitas vezes econômica, mas especialmente em função dessa violência de gênero, que é uma das formas de violência estrutural. Por que violência estrutural? Porque é aquela violência que vem de dentro de casa, vem de dentro da família. Então essa pessoa, ela vai ter sempre o direito a ser assistida pela Defensoria Pública, independentemente da sua renda. Porque muitas vezes ela não tem acesso à sua renda. Inclusive isso, mas acima de tudo, você tem uma instituição por trás que tem um centro de referência em direitos humanos, que tem essa especialização no atendimento. Se ela tiver um atendimento particular, ela não vai ter. Claro, pode não ter. o atendimento privado ele tem uma outra característica, né, e é facultado, claro, a todas as pessoas buscarem esse serviço privado, mas é importante que haja a compreensão de que nós temos uma instituição que tem sim know-how, que tem sim estrutura e que tem essa missão constitucional, sabe fazer e tem essa vocação para fazer justamente esse tipo de atendimento. Vou te dar um outro exemplo de violência estrutural. Trabalhamos muito também com pessoas que são vítimas de violência policial, de violência do próprio Estado, porque veja, se você é vítima de uma violência na rua, que é por exemplo, vítima de um crime comum, ou de alguma outra forma de violência, você vai recorrer a quem? A polícia. Mas e se eventualmente quem você praticou essa violência, ou de que é justamente a autoridade que deveria fazer essa proteção?